Boa tarde a todos. É com alegria que nós recebemos aqui a professora Angelice Ellen de Azevedo Vieira, que eu tive a alegria de conhecer lá no 8º ENAS, em Caruaru, e vem contribuir com o nosso grupo, falando hoje sobre formação de professores. A professora Angelice, um breve resumo do Lattes dela, né? Ela é mestre em ensino de ciências e matemática pela Universidade Federal do Ceará, é formada em ciências biológicas pela Universidade Estadual de Rio Grande do Norte, possui especialização no ensino de biologia pela Faculdade Farias Brito e especialização em gestão e avaliação da educação pública pelo CAED do Ceará. Ela é professora efetiva do estado do Ceará já há 18 anos, tem experiência de 8 anos em coordenação escolar e atualmente ela atua como coordenadora escolar na EEMTI, Escola Estadual, Escola de Ensino Médio, eu acho, né, professora? Escola de Ensino Médio em Tempo Integral. Isso, Francisca Moreira de Souza, o texto informado pela autora. Muito obrigada pela sua presença. Eu agora vou desligar o fone e vou começar a compartilhar a palestra, tá? Seja bem-vinda. Bom, enquanto a professora compartilha aí, né, só agradecer a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando aqui com todos vocês esse momento. É um grande prazer, uma grande honra. No momento eu estou como coordenadora na escola, e esse meu trabalho, ele foi o trabalho basicamente foi o que eu fiz na minha dissertação durante o meu mestrado. Pode passar, professora? A aprendizagem significativa, né, teoria em prática, em sala de aula, né, foi o tema da minha dissertação de mestrado, que inicialmente, eu vou começar aqui com um adendo enquanto a professora coloca, Professora inicialmente Angelice, me não era a desculpa, ideia. tá? Não, É que tudo bem. assim, ó, eu estou autorizando as entradas, então Aí eu vou acaba aqui deixar alguém aqui para autorizar as entradas para mim. Pode me colocar, não tem problema. Certo. O professor Felipe, então, eu vou colocar como, eu acho que tornar o É isso aí mesmo. co-organizador, né? Desculpa, Isso. professora, agora eu consigo voltar a tela, só um momento. Pode começar de novo, professora? claro, sem problema. Bom, eu estou em eu estou na escola, né, estadual aqui no Ceará, e esse trabalho sobre aprendizagem significativa foi a pesquisa do meu mestrado, né, que eu acabei apresentando uma parte desse trabalho lá no 8º ENAS, que foi o Encontro Nacional de Aprendizagem Significativa. Lá eu apresentei uma parte desse trabalho e aí a professora me convidou para mostrar aqui para vocês, né. O que eu queria falar de interessante, de início, é que a ideia da minha pesquisa de mestrado, inicialmente, não era trabalhar com professores diretamente, mas sim trabalhar com alunos, né? Trabalhar estratégias de ensino com os alunos, ver quais estratégias eram eficientes, quais estratégias poderiam ser utilizadas, né? E aí o tema da minha dissertação era sobre sistemática e classificação filogenética, que era um tema que é um tema que a gente, pelo menos os professores de biologia, sempre têm muita dificuldade para trabalhar com os alunos, que os alunos têm dificuldade de entender, então eu pensei, vou trabalhar esse tema que vai ajudar tanto os estudantes a aprender, como vai ser uma boa ideia para os professores. E aí eu esbarrei na primeira coisa lá na minha pesquisa, quando eu comecei, né, então.
que foi o quê? Eu comecei a perceber, quando eu comecei a analisar as aulas dos professores, eu comecei a ver, conversando com os professores, que os professores não sabiam nada de aprendizagem significativa. Ninguém conhecia essa teoria aqui. Então, eu comecei a ver, não, antes de eu começar a pensar em trabalhar com alunos, eu preciso trabalhar com os professores esse tema. Foi daí que começou a surgir, né? Então, esse trabalho partiu de uma pesquisa de mestrado, feita acerca do conhecimento e compreensão dos professores da área de ciências da natureza sobre a teoria de aprendizagem significativa. Então, ele começou, como eu falei, ele se deu por meio de uma pesquisa de sondagem e caracterização dos professores. Como a ideia inicial era trabalhar na disciplina de biologia, inicialmente a ideia seria só com professores de biologia, mas aí a gente pensou, né? Eu e a minha professora, a orientadora, a professora Viva, a gente pensou, só professor de biologia, na escola tem um, no máximo dois, então você vai fazer uma pesquisa de 2 anos com apenas um ou dois professores, né? Seria muito pouco. Então, vamos estender esse trabalho para todos os professores da área de ciências da natureza e matemática. E aí começamos com pesquisa de sondagem com esses professores, com questionários no Google Forms, debates sobre o tema, né? Que nos permitiu compreender o nível de conhecimento dos professores sobre a referida teoria e a necessidade de estimular a sua divulgação e informações continuadas. Pode passar. O objetivo consistiu em identificar o nível de conhecimento dos professores sobre a teoria de aprendizagem significativa, bem como o uso ou não das estratégias de ensino voltadas para a promoção da TAS por parte deles. E identificar meios de demonstrar aos educadores como o uso dessa teoria pode contribuir para a melhoria do ensino e aprendizagem dos alunos se aplicado de maneira correta. Então, foi daí que a gente começou o quê? A trabalhar com os professores qual era a maior dificuldade, o que era essa teoria, o que é que eles conheciam dessa teoria, como que eles... Será que essa teoria realmente era importante? Ou uma coisa que muitas vezes eu não sei aí no Sul, mas aqui os professores pensam logo assim, é mais trabalho que estão inventando para a gente? Então, assim, a gente tem que ter essa ideia também, essa questão do convencimento dos professores. Olha, não é mais trabalho que a gente está te dando, mas pelo contrário, conhecer essa teoria e aplicá-la em sala vai facilitar o seu trabalho, porque você vai ter uma aula mais, vamos dizer assim, mais dinâmica, mais eficiente, que vai ajudar, tanto vai ajudar na aprendizagem dos alunos, como vai ajudar para você mesma não ficar sempre repetindo a mesma coisa e não tendo resultado nenhum dos alunos, né? E aí, para a teoria, né, o ponto principal foi o estudo sobre o David Ausubel, e aí a gente começou a estudar como era, o que era que o David Ausubel falava, né? Num resumo bem rapidinho aqui, eu acredito que todo mundo aí tem uma ideia, talvez até bem melhor do que a minha, sobre o David Ausubel, né? A teoria da aprendizagem significativa foi desenvolvida por David Ausubel em 1963, na obra The Psychology of Meaningful Verbal Learning, na qual ele afirmava que quanto mais um indivíduo sabe, mais ele pode aprender. E com isso, utilizando os conhecimentos prévios de um estudante, era possível desenvolver uma aprendizagem significativa e não mecânica dos conteúdos. Então, a gente debateu muito essa questão da aprendizagem mecânica, porque é o que a gente vê muito hoje em dia, né? Alguns professores aqui do grupo são da matemática, sabem que muitas vezes tem aluno que faz aquele cálculo e você pergunta, como você chegou a essa conclusão, menina? Eu não sei, eu só sei que tinha que fazer. Ele decora a fórmula e ele aplica, mas ele não sabe exatamente o porquê, né? Então, a aprendizagem significativa, ela vem para combater um pouquinho essa questão da aprendizagem mecânica, né? Do aluno só fazer sem saber porquê, mas entender por que ele está fazendo ali, ele compreender qual é o significado daquele cálculo, qual é o significado daquela classificação, no meu caso lá dos seres vivos, que a gente estudava essa parte, por que classificar nesse grupo, por que não classificar naquele. Então, essa questão na aprendizagem significativa, ela é
muito importante, né? Ela traz um fruto muito melhor para os alunos trabalhar o que eles sabem e buscar acrescentar significados ao aluno, né, de acordo com aquilo que ele sabe e um novo conhecimento que ele está aprendendo aí, associando, né? Então, é importante reiterar que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação ela é não literal e não arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade cognitiva. Então, isso aí é uma citação do Moreira. No meu trabalho, o Moreira foi um dos pontos principais, né? Moreira, a Elci Massini ou Valadares foram alguns dos autores que eu usei, que são muito importantes e que trabalham muito essa questão da aprendizagem significativa. E aí a gente começou a trabalhar com os professores o que era essa aprendizagem significativa, o que era que esses autores traziam. E aí, um dos pontos principais, a questão dos subsunsores, né? Como falou, todo conhecimento prévio, ele pode vir a ser um subsunsor, ou seja, ele pode ser utilizado para a aquisição de um novo conhecimento. Porém, como ele afirma lá, né? Esse conhecimento, ele é não arbitrário e não literal, ou seja, não é qualquer conhecimento de qualquer forma que você tem ali e que vai ser usado. Então, é preciso que haja um trabalho nessa identificação. Então, os subsunsores referem-se a todo conhecimento prévio que pode servir de ancoragem para a assimilação e reformulação de um novo conhecimento. O subsunsor é o nome que se dá a um conhecimento específico, existente na estrutura de conhecimento do indivíduo, que permite dar significado a um novo conhecimento que lhe é apresentado ou por ele descoberto. Então, esse subsunsor, ele vai servir de base para a formação do novo conhecimento. Então, é necessário que haja um cuidado na identificação desses subsunsores, e isso foi uma das maiores dúvidas dos professores, né, quando a gente começou a trabalhar. Como que eu vou saber? Como que eu vou identificar? Será que o aluno tem esse subsunsor? Será que ele tem subsunsores necessários? Então, é importante essa questão dos subsunsores, né? E nisso aí, tanto o Ausubel, nos seus trabalhos, trazem a questão dos conhecimentos prévios, como o Moreira, ele traz em seus livros também. Então, uma estratégia para identificar os subsunsores são os organizadores prévios. Eu sempre vou precisar apresentar um organizador prévio? Não, nem sempre. Pode acontecer que, na sua exposição em sala de aula, num debate, num diálogo com os alunos, em questionamentos, por meio de questionamentos, você consiga identificar subsunsores entre os alunos que vão ser muito importantes para ajudar no conhecimento dele. Mas se você não conseguiu, uma ótima ideia de começar a estimular o debate sobre aquele conteúdo é a utilização dos organizadores, né? Que aí podem ser, você pode trabalhar com um texto, né? Um texto sobre aquele tema, que aí pode ser um fato científico que aconteceu sobre um determinado tema. Na minha pesquisa, uma ideia que eu até sugeri entre os professores, que a gente trabalhou até entre eles, para começar a trabalhar com os alunos sobre classificação, foi o quê? Que você pegasse vários objetos, no caso lá na atividade com os professores, eu peguei vários livros da biblioteca, de temas diferentes, formatos diferentes, cores diferentes, né? Então, eram vários livros, a gente colocou sobre a mesa, dividiu a equipe em 2 grupos, e cada grupo tinha uma quantidade X de livros para organizar. Como eles iriam organizar ou classificar esses livros, era a critério deles. E aí, após a classificação de cada grupo, a gente foi ver que critério você usou para classificar. Classificou por assunto, classificou por autor, por ordem alfabética de autor, por tema, né, por cor.
Então, esses vários tipos de classificação no caso, os professores, mas que isso é uma estratégia que eles podem usar com os alunos, né? Esses vários tipos de classificação que os alunos podem utilizar já serve para a gente começar a introduzir o debate. Por que classificar? Por que classificou por autor? Por que classificar por tema? Em que isso ajuda? Em que isso facilita? E aí, com base nisso aí, a gente começava a discutir sobre a importância da classificação. Não só a classificação no cotidiano geral, que a gente o ser humano tende a classificar tudo, né? Classificar as roupas, classificar os objetos na sua arrumação, mas na classificação dos seres vivos também, para facilitar a compreensão. Então, essa foi uma ideia de organizador prévio que podia ser trabalhada com os alunos. E aí, trabalhando também com os professores, estudando essa questão dos organizadores prévios, das atividades, começamos também, durante a formação, a trabalhar estratégias. Aí vem aí também o NOVA, Golvin e NOVA, que o livro deles, que vem trazendo os trabalhos deles, tanto os diagramas em V do Golvin, quanto os mapas conceituais do NOVA, Então, a gente começou a trabalhar sobre os trabalhos, sobre os estudos deles, e aí NOVA, que foi professor da Universidade de Cornell, trouxe um enfoque mais humanístico à teoria. Em seus estudos e pesquisas, ele desenvolveu o estudo dos mapas conceituais como uma de suas principais estratégias de ensino para a promoção da TAIS, da teoria da aprendizagem significativa. Uma das suas estratégias principais, não a única, mas foi uma das mais difundidas, é a questão dos mapas conceituais. E hoje a gente vê que um ponto interessante é que a gente vê que tem professores que trabalham mapas conceituais sem saber de onde vêm esses mapas conceituais, Só achou interessante, é uma forma gráfica de você ver um assunto ou de você resumir um tema, então eles começam a trabalhar, às vezes, sem saber exatamente de onde vêm esses mapas ou o porquê desses mapas, Aí vocês têm até um exemplo aí de um mapa de ciências da natureza, trazendo algumas das áreas da ciência e a divisão. É apenas um esquema para mostrar mais ou menos como seria uma organização de um mapa conceitual. Pode passar. E aí, como foi essa pesquisa, Assim, a metodologia de uma forma um pouquinho mais detalhada, Como eu falei, começamos a pesquisa para a elaboração da dissertação, e essa pesquisa ela ocorreu numa escola de ensino médio integral também, só que diferente da que eu estou agora eu estou numa escola de ensino médio em tempo integral, mas ela é só ensino médio normal. Durante a minha dissertação, eu trabalhava numa escola de ensino profissionalizante, onde, além deles terem o ensino médio, eles tinham também um curso profissionalizante. E aí, lá, nós fizemos uma caracterização do perfil profissional dos professores, com base nos dados que a gente tinha na escola e também com base nos questionários do Google Forms, que a gente foi fazendo sobre eles e sobre o que eles conheciam da teoria da aprendizagem significativa. Lá na escola, nós tínhamos um grupo bem variado de professores, eram 6 professores da área, mas, assim, era de idades bem diferentes. Nós tínhamos professores de 26 anos a professores de 45, 50 anos, professores com 15 anos de experiência, com 20 anos de experiência, e professores com 5 anos, 3 anos, que entraram há pouco tempo no ensino, E aí, com base nisso aí, a gente começou com a ideia de fazer encontros formativos com os professores sobre a teoria para começar a dar essa formação para eles. Aqui no Ceará, nós temos o que nós chamamos de planejamento de área. Eu não sei como funciona aí, mas é assim, existem dias determinados em que os professores de determinadas áreas se reúnem. Então, por exemplo,
Aqui, nas terças-feiras, todos os professores da área de linguagens e códigos se reúnem, eles têm o dia todo, eles não têm aula nesse dia, eles têm esse dia apenas para planejar, então eles passam o dia reunido, planejando e debatendo os conteúdos. No meu caso, que era a área de ciências da natureza e matemática, a gente se reúne todas as quartas-feiras. Então, na quarta-feira, a gente passa o dia inteiro todos reunidos, planejando e debatendo, discutindo estratégias, atividades de ensino que vão ser feitas durante a semana, o que é que nós vamos fazer. E aí a ideia foi aproveitar esse dia em que os professores estavam planejando, né, que eles teriam esse tempo dedicado a esse planejamento, então vamos tirar um turno, amanhã ou uma tarde, nessa semana, para fazer esse encontro de formação. E aí a gente estaria com todo mundo lá e começaria a realizar essa formação com os professores. A nossa formação, ela não se deu exatamente como esperado, porque bem quando a gente estava começando a preparar a formação foi quando deu a pandemia. E aí a pandemia para tudo, né? Por um tempinho até ficou parado, mas aí depois a gente teve a ideia de começar, como começou o ensino remoto, então vamos fazer as nossas formações também de forma remota. Então, vamos trabalhar na escola que eu trabalhava na época, o diretor até criou, que tem até lá no site até hoje, o chamado Elidade Virtual, que era o Laboratório Didático de Atividades Virtuais, que a gente colocava justamente, tanto eu quanto o outro coordenador, nós colocávamos lá os textos de formação, com questionamentos, com promoção de debates, aí tinha os fóruns que os professores tinham que participar, e a gente marcava momentos para discutir o que é que você achou dessa ideia, o que é que pode ser trabalhado. Então, os nossos encontros de formações acabaram sendo mais de forma virtual do que propriamente, assim, presencial, porque aí a gente não teve muito tempo de fazer esses encontros presenciais por conta da pandemia. Pode passar. Aí eu queria destacar aqui, nos resultados da minha dissertação, né, que foi a primeira parte, que foi o estopim da ideia de começar a formação dos professores, né, foi que no questionário, uma das primeiras perguntas no questionário foi a teoria da aprendizagem significativa propõe a identificação e uso dos conhecimentos prévios dos estudantes como forma de promover uma ancoragem dos novos conhecimentos. Baseado nisso, você já ouviu falar nessa teoria? Onde? Né? Então, a pergunta lá, e tinha as respostas, não conheço essa teoria. Sim, durante a minha formação na faculdade. Sim, durante formações na escola ou na CRED. CRED aqui é a coordenadoria que controla as regiões, né? Que o estado ele é dividido em várias regionais para acompanhar as escolas. E aí, quando a gente olhou, 40% dos professores não conheciam a teoria, nunca tinham ouvido falar. 20% disseram que sim, viram na faculdade. Era justamente aquele professor que se formou há pouco tempo, que só tem 2 ou 3 anos de experiência, ele realmente já começou a ver um pouquinho sobre aprendizagem significativa na faculdade. E alguns professores disseram que viram em alguma formação que participaram, mas não tinham um domínio, não conheciam bem essa teoria. Aí, isso aí foi a primeira coisa. Um ponto interessante é que, para a minha dissertação, eu coloquei o questionário apenas as respostas referentes aos professores da escola, já que eles eram o público-alvo da pesquisa. Mas aquele bichinho da curiosidade, às vezes a gente fica, né? E eu estendi esse questionário ao grupo das escolas da região onde eu trabalhava. Então, eu perguntei para vários professores, pedi que eles preenchessem, e a grande maioria não conhecia a aprendizagem significativa, não conhecia essa teoria. Eu não vou dizer que eu estudei essa teoria na faculdade, que eu não estudei, como foi falado aí na minha apresentação, não, eu me formei na Universidade do Rio Grande do Norte em 2003.
Então, durante a minha faculdade, não tive essa formação em aprendizagem significativa. Durante as minhas especializações, não vi aprendizagem significativa. Eu fui apresentada a teoria da aprendizagem significativa por meio do diretor da escola em que eu estava, que começou a me falar sobre o que era essa teoria e que ela daria uma ótima pesquisa para se trabalhar na escola. Então, eu mesmo sou um exemplo desse professor que não conhecia aprendizagem significativa. E aí eu fui conhecer essa aprendizagem significativa na escola com o meu diretor e me preparando para o mestrado. E aí foi durante o mestrado que realmente eu fui me aprofundar nessa teoria para estudar. Então, da mesma forma que eu vi essa necessidade de me aprofundar e de procurar aprender, entender mais sobre essa teoria, eu vi que os professores também precisavam aprender, precisavam conhecer, precisavam entender um pouquinho dessa teoria. Uma outra pergunta que também chamou a atenção foi: das estratégias de ensino que se relacionam diretamente com a paz, o uso de mapas conceituais é a mais comum. Você costuma utilizar mapas conceituais em sala de aula? Com que frequência? Então, 40% dos professores disseram que não costumavam usar. Tudo bem, bate lá que 40% dos professores não conhecem a teoria, então não iam usar. E os outros que tinham ouvido falar, né? Sim, utilizo bastante, pois considero muito positivo o aprendizado dos alunos, né? Então, assim, aqueles que conheciam, mas embora muito pouco, mas já utilizavam a questão dos mapas conceituais em suas salas e viam como uma estratégia importante para ajudar, né, na facilitação aí da aprendizagem dos alunos na escola. Isso aí foi um ponto que chamou a atenção também. E aí eu comecei a ver, será que esses professores realmente entendem do que são mapas conceituais? Entendem como eles funcionam? Como se trabalhar em sala de aula? E aí eu não sei se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem. Eu acho que essa correria do dia a dia a gente vai disparando, né? E aí sempre na correria. Mas aí, dessa minha pesquisa, o produto educacional que a gente produziu lá durante o mestrado foi justamente, além da minha dissertação, né, a gente fez um manual de formação em aprendizagem significativa e estratégias de ensino. Mas por que um manual? Porque a ideia é que a gente tentasse simplificar o máximo possível o que era essa teoria para os professores. Então, era a ideia de produzir algo que facilitasse aos professores trabalhar, compreender e trabalhar a aprendizagem significativa. Embora a minha pesquisa ela fosse com estratégias e ideias voltadas para a classificação em sistemática filogenética, tanto que os exemplos que eu uso no manual, algumas atividades, elas são principalmente sobre sistemática filogenética, a ideia é que ele seja uma coisa, um produto tão simples que um professor de qualquer disciplina, ele possa tomar conhecimento desse manual, dessas atividades e adaptar isso para a sua disciplina, né? Então, lá eu coloquei aí, só para vocês terem uma ideia, né? A ideia desse manual, ela tinha o quê? A introdução, né? E um planejamento da formação. Então, como que a gente faria essa formação com os professores? Como é que ele começaria? Então, seria até um manual de, vamos dizer assim, de multiplicadores, para que outros coordenadores pudessem trabalhar isso nas suas escolas também. Então, no módulo 1, aí você tem lá todo o detalhamento do módulo 1, quais textos os professores poderiam discutir, debater e ler e conhecer um pouquinho nesse módulo 1, módulo 2, módulo 3, o 4, o 5 e o 6. São 6 módulos, em todos tem o endereço dos textos, né? A maioria dos textos de apoio que a gente usou são textos que tem na internet, para justamente facilitar o acesso dos professores a esses textos, né? E aí depois a gente começou a fazer alguns conteúdos, né, explicando direitinho como funcionar, como era essa teoria, né? Então, entre os conteúdos aí tem introdução à teoria da aprendizagem significativa, como ela surgiu, o que ela fala, o que ela explica, né? A história da teoria da aprendizagem significativa,
a relação entre a aprendizagem significativa e outras teorias de aprendizagem. Será que a aprendizagem significativa nunca se relacionou com nenhuma outra teoria? E aí a gente começa a discutir um pouquinho a questão da relação dela com outras teorias, como, por exemplo, o construtivismo, que tem muita coisa que se relaciona. A aprendizagem significativa, seus tipos e funcionalidades, né? A gente sabe que existem vários tipos. Aí tem os tipos de aprendizagem significativa, as formas de aprendizagem significativa, principais conceitos e estratégias. E aí, nesses principais conceitos, a gente se detém principalmente, conceitos e estratégias, a gente se detém principalmente na questão de mapa conceitual e mapa mental. Ah, mas por que mapa conceitual e mapa mental? Será que só existe esses de importante? Não, tem muitas outras estratégias que são muito boas. Mas a gente queria explicar um pouquinho para os professores, facilitar a compreensão deles do que é um mapa conceitual e o que é um mapa mental. Por quê? Porque a gente começou a ver, né, durante as formações, eu comecei a perceber entre os professores e comecei a mostrar isso para eles também, que na maioria das vezes eles não sabem a diferença entre o que é um mapa mental e o que é um mapa conceitual. Para eles é a mesma coisa, para eles tudo tem o mesmo sentido, o mesmo significado, e não é dessa forma. Se você trabalhar dessa forma, sem conhecer e sem compreender o que é cada um, você pode muito bem trabalhar de forma errada, acabar não fazendo o trabalho da maneira como ele poderia ser, ou não explorando o potencial total daquela atividade, porque você não sabe exatamente como trabalhar, né? E aí, além dos mapas, estudo da TAIS e sua aplicabilidade nas escolas, né? Então, iniciando pelos subsensores, que atividades, que estratégias a gente poderia fazer para a identificação dos subsensores, procedimentos para a montagem de uma estratégia de ensino, visando o uso da TAIS. Então, aí a gente foi vendo que estratégias a gente poderia utilizar em sala de aula, como trabalhar essas estratégias, quais poderiam ser mais eficientes. E aí a gente foi fazendo esse compilado e colocando até montar todo esse manual, né? Estratégias de aplicação em classificação animal e sistemática filogenética. Aí o capítulo 9 foi o apoio dos recursos tecnológicos, né? A aplicação de programas para a elaboração de mapas, onde aí a gente coloca uma listazinha de alguns softwares, né, que você tem na internet que você pode usar para a fabricação desses mapas conceituais, para a elaboração, ver como é que eles fazem, bem direitinho aí. Pode passar. Então, aqui eu queria destacar, bem rapidinho, né, foram 2 trechos que eu tirei daí, não é, do manual. Um onde ele fala um pouquinho sobre o mapa conceitual e um sobre os mapas mentais, né? Então, mapas conceituais seguem uma sequência hierárquica de conceitos, como cita o Moreira e o Massini, né? Em que conceitos mais abrangentes ficam em cima e, a partir desses, seguem os conceitos mais específicos e suas proposições são colocadas logo depois deles. Então, dessa forma, para Moreira e Massini, os mapas conceituais são explicados assim. Eles mostram relações de subordinação e superordenação que possivelmente afetarão a aprendizagem de conceitos. São representações concisas das estruturas conceituais que estão sendo ensinadas e, como tal, provavelmente facilitarão a aprendizagem dessas estruturas. Entretanto, contrariamente a textos e outros materiais instrucionais, os mapas não dispensam explicações do professor. Aqui é o mapa conceitual, explicando aqui um pouquinho da importância e do quanto ele pode ser útil e utilizado, né? Assim, ser importante para facilitar a aprendizagem dos alunos. E aí o mapa mental, ele vem o quê? Os mapas mentais foram desenvolvidos pelo psicólogo britânico Tony Buzan, que considerava essa uma forma criativa de inserir informações no cérebro do aluno por meio de anotações que mapeiam seus pensamentos. Assim, o mapa mental é um diagrama, geralmente radial, centrado em um tema geral.
do qual os subtópicos podem surgir de forma aleatória e criativa. E, segundo Stefano, os mapas eles podem ser classificados em 2 tipos. O mapa mental livre e o mapa mental direcionado, né? Aqui eu vou botar para vocês o exemplo do mapa mental livre, né? Aqui nessa imagem que vocês podem ver aí é um mapa conceitual. Pode clicar na próxima aí. E aqui é um mapa mental. Então, seguindo aqui, como o próprio Buzan diz, o mapa mental, ele é geralmente, não sempre, mas geralmente ele é uma representação radial. Ou seja, você tem o tema central lá no meio e em volta dele você vai colocando todos os conceitos, né, todos os pontos que ligam aquele tema central. No mapa conceitual é diferente. Você tem o tema geral lá em cima, e desse tema você vai dividindo para temas mais específicos, né? Você vai, vamos dizer assim, detalhando cada ponto referente àquele tema central. Então, você parte do maior para o menor, né? Para o mais específico aí no mapa conceitual. Então, você tem o tema geral, subtema secundário e os conceitos específicos. E isso, para os professores, foi extremamente importante, porque eles não sabiam a diferença. Para eles, era tudo a mesma coisa. Tanto na questão do mapa conceitual, como do mapa mental. Aí, embaixo, eu coloquei um exemplo, né, de um mapa mental, lá no tema da classificação, no caso aí da taxonomia, onde a gente especificava alguns pontos. E aí eu queria destacar também um ponto importantíssimo que a gente debateu nessa questão dos mapas, né, é que muitas vezes os professores tendem a procurar mapas, às vezes, prontos na internet, né, sem ver exatamente o significado. E, às vezes, quando você não tem esse cuidado, essa compreensão da importância de como utilizar esses mapas, você pode cair naquela armadilha de pegar mapas exageradamente, né, assim, com conceitos exagerados, com muitas informações, e que para o aluno aquilo ali não vai ser bom. Vai deixar o aluno mais confuso. E um ponto que eu debati bastante com os professores era a questão, a ideia de estimular nos alunos a produção de mapas conceituais e mapas mentais a partir deles, a partir do que eles conhecem, né? O Moreira e o Massina, eles especificam bem que nenhum mapa pode ser feito, assim, está longe de ter a necessidade da explicação do professor, ou seja, o professor precisa explicar os mapas. Então, não adianta você pegar um mapa pronto e simplesmente mostrar ali, falar rapidamente algum ponto daquele mapa e achar que o aluno vai entender, porque ele não vai entender. Quando você constrói esse mapa, isso foi uma coisa que a gente viu lá com os professores, conversando com os professores, é que quando você constrói esse mapa com os alunos, junto com eles, com a participação deles, esse mapa ele vai ter um significado muito maior para os alunos e, consequentemente, ele vai ter um efeito muito melhor. Os alunos vão aprender muito mais com esses mapas aí, quando são produzidos com a participação deles. Muito mais do que você simplesmente pegar um mapa pronto na internet, né? Aí, com relação aqui um pouquinho dessas considerações, o que foi que a gente percebeu nesse trabalho, né? Que a teoria da aprendizagem significativa, ela constitui-se em uma ferramenta eficaz para o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Contudo, ficou evidente que os professores conhecem pouco sobre a referida teoria, havendo a necessidade de estimular sua divulgação em formações continuadas dos professores, como forma de facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes. Então, o que foi que a gente viu? Ela é importante? Ela é necessária? Demais. Porém, infelizmente, não é tão divulgada quanto deveria. Principalmente, isso foi até uma coisa que eu comentei lá no ENAS, né? Que aqui no Nordeste, por exemplo, pouco se fala. Pouco se fala. A gente vê aqui mesmo no Ceará, com exceção do mestrado,
eu não vi em outras atividades formações sobre aprendizagem significativa. Esse ano eu saí oferecendo em algumas escolas, conversei com alguns diretores. Aqui na escola eu fiz uma formação sobre aprendizagem significativa para os professores. Como eu falei, a gente tem esse encontro todas as quartas-feiras. Então, a gente está num ciclo agora com os professores, onde todas as quartas, algum professor apresenta uma estratégia de ensino para iniciar o nosso planejamento, a nossa formação. Cada professor traz, toda semana, um professor diferente traz uma estratégia de ensino, uma metodologia, e com base nessa metodologia, a gente começa a discutir ela, como utilizar em sala, como isso vai facilitar a aprendizagem dos alunos. Então, isso está sendo muito proveitoso para nós aqui, para o grupo da área de Ciências da Natureza e Matemática. Também tenho divulgado aqui na escola para os meninos da Humanas e da Linguagens para que a gente vá trabalhando. É difícil? É complicado? Porque é novo. Não pela questão que a aprendizagem significativa não seja importante, ela é importante, mas como eu falei, é esse trabalho de convencimento com os professores da importância dessa teoria. Como é algo novo que eles não conhecem, então eles têm dificuldade. A SEDUC, ela já começou a entender um pouquinho também, a SEDUC aqui, que é a Secretaria de Educação do Estado, né? Ela começou a entender um pouquinho sobre essa questão da importância de se trabalhar isso aí. Então, eu queria mostrar para vocês aqui que esse ano nós começamos agora atividades para o Enem, né, que tem o programa aqui que a gente chama Enem, que é um programa do governo, que é o Enem Chego Junto, Chego Bem, de preparação para os alunos. Então, toda semana, a SEDUC, ela divulga um cardzinho desse, uma imagem dessa de algum mapa mental sobre um determinado tema. Para que isso? Para que os professores possam trabalhar isso em sala de aula, nas suas turmas, né? Para facilitar. Como eu falei antes, não adianta eu simplesmente pegar uma figura dessa, um mapa desse, chegar lá e colocar para os alunos: olha, alunos, peguem isso aí, vão estudar, que vocês vão aprender bastante com isso aí. O aluno, ele pode até decorar esse mapa, e aí não vai ser uma aprendizagem significativa, vai ser uma aprendizagem mecânica, ele vai só decorar o que está escrito ali. Agora, no momento em que a gente parte para a ideia do debate, para a ideia de discutir, de tentar compreender cada ponto, o que é que você acha, por que isso aqui está assim, por exemplo, aí no da função matemática, o que é essa relação, como é que ela ocorre, por que ela ocorre, não é? Então, se você começa a debater, esmiuçar esse mapa com o aluno, e se você quiser estender depois, mais ainda, discutindo com ele como ele fazer o próprio mapa, o que ele alteraria nesse mapa aí, que informações a mais ele acrescentaria, né? Então, eu acho que isso teria um significado muito maior, uma importância muito maior para os alunos, né? E facilitaria bem mais a aprendizagem. Mas eu louvo a iniciativa, porque ela é importante. Eu acho que eu acabei esquecendo de falar aí sobre a questão, mais que vocês conhecem, né, que o Moreira, ele ressalta bem que há duas condições para que o aluno possa aprender, né, com a aprendizagem, para que a aprendizagem significativa ocorra, né, existem duas condições principais. A primeira é que o material seja potencialmente significativo, ou seja, esse material aqui, ele tem que ser realmente bom, ele tem que permitir que o aluno desenvolva essa aprendizagem significativa, e a outra é que o aluno tenha interesse em estudar, né? Ele tem interesse em querer aprender, né? E aí eu queria citar uma coisa que eu cito muito aqui para os meus professores, eu gosto muito de falar, o Rubem Alves, ele fala muito que o professor, ele tem que ser aquele professor de espantos, né? Tem até como um documentário, O Professor de Espantos. Sem romantizar a questão, mas a ideia é o quê? É que o professor, ele tem que despertar a curiosidade do aluno. Então, a gente precisa trabalhar também no professor que ele comece a pensar que não é apenas chegar lá na sala, eu sei de tudo
que eu que vou passar, porque quem sabe sou eu, não, mas que ele precisa despertar no aluno a curiosidade sobre aquele tema. O que ele pode fazer de dinâmico, de atrativo, para que o aluno queira realmente aprender, para que ele tenha interesse naquela aula, né? A aula, ela não pode ser apenas uma aula expositiva, ela tem que ter várias estratégias e ideias, mas ela tem que ser estimulante. E ela tem que dialogar também com os desejos, com os anseios e com as vontades dos alunos. E essa é a parte mais complicada, que a gente precisa estar todo dia trabalhando e pensando para que isso realmente seja eficaz, eficiente, que realmente possa trazer um resultado bem mais positivo. E depois que o professor conseguir isso, ele vai conseguir aí desenvolver sua aula de uma forma bem mais prazerosa, bem mais estimulante, e os alunos vão aprender bem mais com ele, né? Então, aí foi algumas das referências que eu usei, né? Tanto na minha dissertação, como aqui para fazer essa apresentação, foram alguns pontos. Aí tem a minha dissertação, tem o endereço do repositório, né, da UFC, e também o repositório, o endereço onde está esse manual que eu coloquei aí. Como eu falei, a gente foi aprendendo sozinha, assim, eu e a minha professora, a minha orientadora, a professora Diva, a gente foi estudando e aprendendo sobre aprendizagem significativa, e a gente foi colocando as nossas interpretações lá. Eu percebi no EMAS que ainda há muita coisa que eu preciso aprender, que a gente está ainda num constante ciclo de aprendizagem, mas eu acho que a gente está no caminho certo e eu torço para conseguir divulgar mais ainda essa teoria, tanto aqui no Nordeste, aqui no Ceará, como vocês conseguem divulgar aí nos grupos de discussão de vocês aí, né? E aí, só muito obrigada a todos pela atenção. Se alguém quiser perguntar, tirar alguma dúvida, pode falar aí à vontade. A professora levantou a mão, né? Eu gostaria de agradecer à professora Angelice pela palestra, e agora, então, a gente abre para questionamentos. Só que eu gostaria de fazer um comentário antes, tá? Da professora Naíma. Eu quero parabenizar a Angelice pela ação, né, que vocês tomaram de querer levar a aprendizagem significativa para a escola básica, porque se o professor não tiver essa concepção, o aluno não vai receber, né? Então, acho que é uma grande ação da parte de vocês, né? Outra coisa que eu gostaria de salientar, professora Angelice, é a questão da não dicotomia entre aprendizagem mecânica e significativa, né? Uhum. Porque quando a gente começa a estudar aprendizagem significativa, a gente pensa assim que a aprendizagem mecânica é aquilo que a gente menos tem que ter, e na verdade ela é tão importante quanto, né? Elas se complementam, né? Elas se são complementam. necessárias uma para a outra. Eu nem posso ter só a mecânica, porque ela não vai funcionar, ela vai ser esquecida. E a aprendizagem significativa, exclusiva, também não vai funcionar se ela não tiver a mecânica ali para ajudar também. Certo. E outra coisa que eu gostaria de salientar, que isso cabe para mais discussões futuras, é a diferença entre mapa conceitual e mapa mental. Tá? Porque eu não podia, não dá para. Nem eu sou sincera aqui, né? Assim, como eu falei, eu fui estudando e fui aprendendo durante a minha pesquisa. Assim, eu nem sou autoridade assim tão para entender bem sobre isso. Eu ainda tenho muito que aprender sobre essa questão ainda. Nós também, professora Angelice, nós também temos, mas eu acho que você tem um material de apoio e que qualquer modificação é só rever o material de apoio e sempre reeditá-lo a fim de ficar cada vez melhor, né? Mas isso a gente discute em outro momento. Muito obrigada. Obrigada a você também. Professora Naíma.
Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar a professora pelo trabalho. Uma das intenções da gente abrir essas discussões do grupo do GPASsim para além da UFSM foi justamente a gente aprender com a experiência e o trabalho realizado fora do nosso grupo mesmo, para a gente aprender. E por que a gente aprenderia sozinho, né? Então, por isso que a gente abriu a palestra e agradecemos a presença de todos aqui, né? E enquanto a sua fala aí, eu tenho duas perguntas. Uma é em relação ao produto educacional, porque geralmente o produto educacional é feito em mestrados profissionais que, além do TCC, além da dissertação, tem que ter o produto educacional. No caso, foi a opção de vocês? Não, o meu mestrado, ele é profissional. Era profissional. Era mestrado profissional em ensino de ciências. Tá para certo. Para a gente que é professor, né, que está em sala de aula, é a opção mais, vamos dizer assim, viável, né? Porque eu continuei, como eu falei, durante a minha pesquisa, eu continuei trabalhando na escola. Como as aulas eram nas sextas e sábados, então, sextas e sábados eu assistia às aulas de mestrado, e durante a semana eu estava na escola aplicando o que dava para ir fazendo lá na pesquisa. O que eu gostei é que, mesmo fazendo essa pesquisa do mestrado, a preocupação em aplicação na própria formação docente está presente no teu trabalho, né? E aí, por que não publicar? Por que não pensar em expandir isso aí e fazer um livro? Eu acho que a gente precisa muito de bibliografias e materiais, realmente, como tu viu aí, que existe não é uma defasagem, mas a teoria da aprendizagem significativa ela não é tão difundida. Em 2015, eu fiz um trabalho ainda no mestrado sobre, foi uma revisão bibliográfica de temas de educação matemática em todos os encontros nacionais de aprendizagem significativa. E com destaque na região Nordeste e na região Sul, são os lugares que mais tinham trabalho sobre educação matemática. Então, aí tu está nessa própria região, a região Nordeste, onde tem mais trabalhos, ainda não está sendo divulgado. Então, aqui a gente vê uma brecha, uma lacuna que nós todos que estudamos essa teoria para divulgar, né, para apresentar essa teoria que tanto, pelo menos a mim, tanto fascina, né? E, inclusive, a universidade que mais trabalha aí no Nordeste é a de Pernambuco, onde foi agora em Guaranhuns, né, onde vocês fizeram agora o ENAS. Então, é uma coisa de se pensar ainda para pesquisas futuras, né? Então, novamente, parabéns pelo trabalho, e eu estou esperando já esse livro aí, viu? A gente até submeteu para uma revista, esse manual, a gente submeteu para uma revista, que foi as Cenas Educacionais. Está em análise lá, esperando o que é que eles vão dizer, se vão aceitar para publicar ou não. Mas, futuramente, eu acho que eu preciso, para uma publicação de livro, como disse a professora Cecília, né, eu preciso rever, corrigir alguns conceitos, analisar outros pontos que precisam ser melhorados. Mas, futuramente, a gente está aí para, se puder publicar, seria ótimo. Professora Angelice, muito bem dito ali pela professora Naíma, que a região Nordeste tem bastante trabalhos, mas na área da educação matemática ainda carece, porque você é da biologia, né? E lá em Caruaru, até eu comentei, a professora Marisa e eu comentamos como tem pouco trabalho na área da educação matemática. E o mini curso que eu ministrei lá tinha, você lembra, né? 4 participantes, caiu para 3. Então, na área da educação matemática, eu acho que até aqui a região sul tá talvez com um pouco mais de trabalhos, né? Mas é muito importante que isso seja feito em todo o país, em toda a sua extensão. Se me permitem um adendo também, vocês analisam também na questão das universidades, né? Então, existe uma apresentação de trabalhos e tal nas universidades. Como eu estou no meio educacional da educação básica, então eu analiso muito essa visão pela questão da educação básica. Então, aqui
Não há essa divulgação, né? Até porque, isso é até uma coisa que uma vez eu discutia muito com alguns colegas meus, né? O material que nós produzimos nas universidades ficam nas universidades, né? Muitas vezes. Eles não são divulgados nas outras instâncias, que eu acho que esse é o ponto que a gente precisa começar a fazer também. Foi divulgado um excelente livro, um excelente trabalho de educação matemática. Então, vamos divulgar isso aí nas escolas de ensino médio, nas escolas de ensino fundamental. Vamos promover isso aí nas regionais, que são as coordenadorias regionais que coordenam as escolas nas regiões. Vamos divulgar isso para que esses professores também tenham acesso. Porque o que é produzido nas universidades, muitas vezes ele pode ser até difundido e divulgado entre os novos estudantes que estão chegando e tal, que vão começar a trabalhar isso em suas escolas. Mas aí nós temos professores de 10 anos, de 15 anos, né, que não viram esse material e que não costumam ter acesso, né. Não estou dizendo aqui que, mas ele também tem que ir atrás, ele também tem que ir, mas eu acho que uma coisa que eu debatia com os professores é que eu acho que as coordenadorias, nós que estamos nas coordenações, nas direções das escolas, também deveriam procurar esse material e tentar divulgar ele nas escolas. E as universidades também tentar trazer esses momentos para as outras instâncias também, né? Eu acho que a gente precisa começar a divulgar isso aí, além dos muros da universidade. Exato. Aqui tem um comentário da professora Noelle, que disse que o que for produzido nas universidades deve chegar na educação básica. Eu acho importante que o pesquisador geralmente vai para esses lugares, para as instituições, pedir para poder fazer o trabalho, mas depois não dá uma devolutiva do que pode ser, do resultado, né, obtido, né? Exatamente. Isso foi até uma coisa que nós debatemos lá no ENAS, não foi, professora? Foi. Durante a apresentação, alguns alunos disseram, eu estou fazendo uma pesquisa na escola, mas eu não faço a pesquisa do pessoal da escola, né? E o professor, antes de passar para o professor Felipe, o professor Everton comentou que ele tinha a intenção de fazer um material. Tinha não, né? É a intenção, né, Everton? É o teu trabalho de doutorado, tem que fazer. E depois publicar um livro. Passamos a palavra para o professor Felipe. Antes do professor Felipe, eu não posso esquecer de agradecer ao professor Felipe e à professora Naíma pela ajuda na organização, tá, gente, dos seminários desse semestre. Muito obrigada pela parceria. Professor Felipe. Boa tarde, professora Angelice, boa tarde a todos. Então, a minha dúvida é em relação, professora Angelice, tu chegou, depois desses cursos de formação que tu ofereceu aos professores na escola, ali durante a tua pesquisa de mestrado, mesmo que tenham sido online, a formação, que foi durante a pandemia, né, pelo que tu falou, tu chegou a ter algum retorno deles sobre se alguém usou, chegou a usar essas ferramentas que vocês passaram para eles, ou sobre alguma aplicação de algum princípio que eles venham ter aprendido sobre a teoria da aprendizagem significativa, porque às vezes a gente aprende, por exemplo, eu como professor, vamos pensar, sou professor de biologia, eu vou lá, aprendo a teoria da aprendizagem significativa, maravilhosa, cheia de princípios que são úteis para a minha prática profissional, né, para a minha prática de ensino em sala de aula, mas eu chego numa escola onde as limitações, a cobrança, os alunos às vezes não querem. Tu chegou a ter, então, algum retorno deles em relação à aplicação e à utilização do que eles supostamente aprenderam no curso que foi ofertado? Na escola em que eu fiz a pesquisa, né, no início, enquanto eu estava aplicando, enquanto eu estava acompanhando, fazendo tudo lá, eu estava acompanhando, alguns professores estavam assim, devagarinho, meio tímidos, mas estavam começando a aplicar direitinho. Só que eu acabei saindo da escola, acho que foram os últimos 6 meses, porque assim, a coordenação, ela é um cargo rotativo, você não fica sempre na mesma escola. Aí eu acabei saindo de lá e vindo para a escola que eu estou aqui então desde 2022, e aí de lá para cá eu não sei mais como é que eles estão, assim, se eles ainda estão acompanhando lá na escola. Alguns professores acabaram saindo, não estão mais lá, eu até
a informação que eu tive foi essa, porque, assim, alguns professores eram temporários, eu não sei se vocês têm aí essa questão, né? Professores que trabalham por contrato temporário e os professores que são efetivos, né? Então, a gente teve em 2023 e em 2024 professores concursados que assumiram, e aí o grupo de professores acabou mudando. Então, na escola lá, eu não sei como é que eles estão, se atualmente eles ainda aplicam. Aí, como eu Mas falei, durante a tua aplicação, a durante a pesquisa, aplicação tu eles chegou a ver estavam. algum resultado com eles? Eles te deram algum retorno? Ó, eu tô conseguindo, eu não consegui, a turma é complicada. Eu tive algumas melhoras, principalmente na questão da aplicação dos mapas. Eles começaram a ter uma atenção maior, a ter um cuidado, e começaram a dizer que realmente facilitava, fazia efeito. Até a professora do curso de informática começou a trabalhar na parte técnica dela lá, a formação, como fazer esses mapas com os alunos lá, para ajudar também. Só que aí, de lá para cá, depois eu não tive. Agora, na escola aqui, como eu falei, né, eu comecei a trabalhar aqui, e aqui eu já estou vendo alguns professores, toda semana eles apresentam alguma ideia, alguma estratégia que foi feita em sala, como é que fizeram, e como que os outros professores podem fazer também. Então, toda semana a gente tem uma discussãozinha sobre isso aqui, para ir estimulando eles a fazer. Eu até ouvi um comentário da professora: rapaz, dá trabalho. Eu fui fazer aqui essa atividade, deu trabalho. Mas os meninos gostaram, foi muito bom. Os alunos aqui gostaram muito. Vamos fazer de novo, para eles gostarem mais. Então, assim, eu vejo um estímulo dos professores de ver que realmente tem um resultado e que dá para ir fazendo. É justamente essa questão de que a formação docente é uma coisa muito importante, né? Mesmo que seja a formação continuada lá dentro da sala, dentro da escola, onde um grupo de professores se reúne para discutir a respeito daquilo. Então, a formação continuada é muito importante, não tirando a questão da formação inicial, né? Porque ter o contato com essas teorias, com essas estratégias é muito importante. Eu não tive durante a minha graduação, mas o quanto isso é importante para a formação, né? É mais uma coisa que a gente pode usar. Pode ser que eu não use, mas pode ser que aquilo venha a me ser uma ferramenta muito útil em determinada turma, porque também não serve para todas as turmas, né? É uma turma ou outra que a gente pode usar determinada estratégia ou metodologia, mas também a questão da que os professores, quando eles têm algum conhecimento, eles podem usar depois, né? O detalhe é não ter esse conhecimento. É verdade. Professora Marisa. Boa tarde, Angelice. Parabéns pela apresentação. Boa tarde para os demais colegas, né, do grupo. E com relação à matemática, dos professores que estavam envolvidos, tu viu se eles fizeram alguma aplicação nas suas aulas? Lá na escola, lá na matemática, a gente teve um pouquinho de resistência lá, maior. Eles participavam das aulas, do conteúdo, da formação, mas para aplicar eles eram um pouquinho mais resistentes. Aqui também, ano passado, quando eu comecei a trabalhar com os professores daqui, tinha um professor de matemática também que ele era bem resistente. Eu sou do tradicional, meu negócio é tradicional, é quadro e lousa e pronto. Mas, assim, esse ano a gente teve essa troca, né, de professor, e aí o professor já é bem mais receptivo aqui, tanto a professora de matemática quanto o professor de matemática aqui, eles também são bem mais receptivos. Lá na outra escola eu tive essa dificuldade, mas é como diz o Felipe, né, a gente vai passando o conteúdo, né, e aí eu espero, né, eu acredito que, assim, ele vendo os outros fazendo, e vendo que os outros estão se estimulando e estão vendo um efeito positivo, ele começa dá certo também, então acho que eu vou tentar na minha aula também, porque eu acho que eles vão também gostar e vão surtir o efeito. Professora, e com relação às unidades, às UEPs, alguém fez algum trabalho? Porque eu vejo assim que o foco é maior nos mapas conceituais, né? Mas eu gosto muito das UEPs. Então, eu gostaria de saber se foi feito algum trabalho nesse sentido também. Na minha pesquisa, não. Para lhe ser sincera, eu vou lhe ser sincera, né? Como eu disse, eu comecei a estudar, e eu fui estudando os livros e os materiais que eu ia tendo acesso aqui, e eu vou lhe ser sincera que eu não tinha ouvido falar em UEPs até o congresso do ano passado.
foi quando eu vi que as meninas divulgaram, a professora Maria Isabel divulgou o livro, né, sobre o EPS, aí eu já baixei o livro, já li, já divulguei para os professores aqui, já comecei a mostrar o EPS para a gente começar a ver como trabalhar na sala de aula, mas durante a minha pesquisa eu não tinha ouvido falar, não tinha encontrado nenhum material ainda sobre o EPS. Que minha pesquisa ela foi lá para 2020, foi em 20, 21, 22, mais ou menos. Foi nessa época aí, então eu não tinha ainda ouvido falar em UEPS, não. Tá bom. Acho que a questão complementando o que a professora Marisa disse, a questão da dificuldade dos professores de matemática, a experiência que eu tenho é que geralmente eles não trabalham com os conceitos, né? Eles trabalham com as definições, e aí, como eles trabalham só com as representações numéricas, aquela linguagem da matemática, eles perguntam se é possível fazer mapa conceitual com as fórmulas. Então, essa é uma questão que ainda a gente tem que se deter em pesquisa sobre isso, né? A questão da matemática. E eu aproveito, eu dou umas entradas assim, porque eu estou vendo a presença de todos, claro, já agradeci a presença de todos, mas em especial também da professora Letícia, a coordenadora da instituição vizinha nossa, da UFN, que está presente aqui. Muito obrigada pela presença, professora. O prazer é meu assistir o trabalho da Angelice, parabéns, Angelice. E é bom saber, né, que a aprendizagem significativa está sendo divulgada, né, e aí essa é a intenção, para que percorra cada vez mais aí pelo nosso Brasil uma teoria que é tão importante, né, e é muito prática na sala de aula mesmo, na educação básica. E aí, pessoal, mais perguntas? Mais colocações? Quem é a sua turma que está aí, Angelice? Mostra para nós. Mulher, para lhe dizer a verdade, eu convidei os colegas aqui da escola, né, alguns colegas aqui do Ceará, mas, infelizmente, a SEDUC realizou um evento agora às 2h da tarde sobre equidade racial e convocou todos os professores para participar. Aí acabou que tinha até um professor que disse, não, mas assim que eu terminar lá, eu vou dar um jeito de entrar e eu vou assistir e eu vou ficar, mas eu acho que acabou que não deu tempo, não. Eu acho que eles ainda estão lá no evento. Mas não vai faltar oportunidade, né? Se Deus quiser. Eu estou divulgando aqui. Agora que é pelo YouTube, também eu vou divulgar sempre para o pessoal aqui. Eu vou deixar já o convite para dia 4 de abril. A gente vai ter a presença do professor Dr. Paulo Rogério, da USP, e ele vai falar sobre por que eu preciso me importar com a sobrecarga cognitiva para aprender significativamente. A intenção é daqui 15 dias a gente ter um palestrante de fora para a gente aprender com eles aqui no grupo, tá ok? E aí fica o convite, ele vai estar também divulgado na página do GPASim no Facebook, e como hoje, a gente vai fazer as inscrições, tá? Fica aí o convite para vocês. Obrigada, professora Naíma. Em particular, o professor Paulo Rogério Angelice, ele é o experiente no mapeamento conceitual, tá? Muito importante ver os trabalhos dele. Professor Everton levantou a mão. Primeiramente, parabéns à professora Angelice, mas é uma reflexão, talvez, para o grupo pensar. Eu estou iniciando uma atividade junto a uma turma, onde no segundo semestre vai ser feita uma intervenção metacognitiva buscando promover, né, a aprendizagem significativa no processo de ensino-aprendizagem do curso de Engenharia Mecânica. Uma coisa que nós talvez deveríamos começar a pensar é como levar de maneira a quebrar bloqueios desses professores, porque, assim, conversei com a primeira turma de professores, dos 12 professores da área da mecânica, e eles acharam muito interessante e sentaram para me ouvir. Essa professora,
com a qual eu estou trabalhando agora para fazer essa busca por subsunsores na turma, ela se mostrou totalmente contrária a qualquer ação pedagógica que possa ser desenvolvida lá dentro, porque na cabeça dela o engenheiro não é pedagógico, o engenheiro é prático, é sistêmico. E isso para mim me assustou e está sendo um problema agora, né? Tanto que eu convidei ela para assistir a palestra. Eles têm reunião às 15h30, não sei se ela participou ou não, não procurei o nome dela. Para que, quem sabe, assistir, conhecer um pouco, ajude a mostrar o quão importante é buscar a estratégia adequada de ensino, né? Porque, assim, foi um choque para mim começar a atividade de buscar dados dentro da sala de aula com uma colega com uma cabeça tão fechada quanto se demonstrou nesse primeiro momento, sabe? Achei que eu não estou muito preparado ainda para lidar com isso. Então, quem sabe no futuro a gente pensa em fazer trabalhos de como a gente leva isso para pessoas que estão fechadas a esse novo e tão importante, né? Que é pensar de forma mais significativa nosso trabalho de promoção do ensino da aprendizagem, né? Então, para mim está sendo uma coisa assim que eu estou tendo que trabalhar bastante, porque eu não quero entregar tudo a ela, porque o trabalho mais forte vai ser no segundo semestre. Então eu estou indo lá coletar informações, né, sobre subsunsores, sobre como é usado, como ela trabalha. Estou tentando buscar também percepções dela, das práticas que ela faz uso até agora. Notei que é muito diferente do que eu faço em sala de aula, mas eu estou tirando o professor Everton, estou só usando o professor que é o de elemento de máquina neste momento, né? E assim, tem me assustado a forma com que eu estou me colocando como observador, né? E hoje conhecedor da aprendizagem significativa. Tem me assustado o trabalho que está sendo feito. Mas assim, não é maldade deles, né? É falta de conhecimento das teorias de aprendizagem, por serem bacharéis também, né? Isso também contribui. Mas assim, levar um novo e sem poder dar uma palestra e demonstrar o quanto isto é importante, já fez eles se fecharem. Então, de momento, assim, eu estou fechado ao apoio dela nesse momento. Espero que depois que eu apresentar todo o conceito, ela veja isso de forma diferente para que nós possamos conduzir o segundo semestre. Que é aí que eu vou fazer intervenções metacognitivas dentro do processo de ensino-aprendizagem. Aí eu preciso da colaboração dela, né? Mas no momento, assim, eu tomei um susto, né? Porque falou em ação pedagógica, já perdi todo o apoio da turma que é bem tecnicista, né? Perdi o apoio deles, né? Então agora estou fazendo um trabalho, primeiro de coleta de dados, né? Para que depois eu pense em como implementar essas intervenções, porque de momento, assim, não foi aquilo que eu esperava que seria, né? Então eu vou ter que repensar as intervenções. Certo. Professor Felipe. Isso, em relação a isso que o Everton estava falando, a professora Janice deve ter visto isso durante a pesquisa dela. E, Everton, essa questão de que quando a gente vai aplicar uma pesquisa, vai fazer um levantamento de dados em escola, numa universidade, cada um teve uma formação muito diferente, tanto os alunos quanto nós professores. Então, acontece que, às vezes, eu quero falar com a professora Marisa, eu chego lá e converso com a professora Marisa, com a professora Naíma, ambas trabalham matemática na mesma universidade que eu, vamos supor, na mesma escola que eu, mas cada um teve uma formação numa instituição diferente, cada um teve um foco diferente, numa época diferente. Tipo, na minha época, o FSM não focava em teorias de aprendizagem, então eu não vi isso durante a minha formação. Pode ser que a professora Marisa já teve essa formação na época dela, pode ser que a professora Naíma também acompanhe a minha época, que não teve essa formação, ou teve essa formação. E isso também acontece quando a gente chega em sala de aula e tenta aplicar com os alunos. Tem alunos que querem, professor, explica no quadro, resolve assim e faz a prova desse jeito para a gente aprender melhor. Eles não conseguem entender que aquela metodologia, aquela estratégia que o professor está usando em sala de aula, tanto de pesquisa quanto de ensino, aquela atividade que está sendo proposta, pode propor uma atividade muito mais significativa para eles. Mas aí vai da insistência, né? A gente tem que tentar conversar, tipo, com o aluno a gente pode tentar explicar, ó, pessoal, a atividade vai ser essa, dessa forma, a gente vai tentar, eu quero que vocês, essa é a atividade que eu estou propondo para vocês, então vocês vão tentar desenvolver ela, depois eles vão ver se o resultado foi, a gente vai ver se o resultado foi significativo ou não foi. Agora, em relação aos professores, a gente já tem essa dificuldade, né, pela formação, pela atuação em sala de aula. Às vezes também a gente tem que querer, a gente enxerga as dificuldades dos alunos, a gente enxerga
a dificuldade de trabalhar com os alunos em sala de aula, a gente enxerga a dificuldade dentro de um curso inteiro, mas acontece que às vezes tem pouca mudança. O curso segue do mesmo jeito porque todo mundo segue trabalhando de alguma forma. Às vezes precisa de um professor vir de fora, às vezes precisa de alguma pessoa, um coordenador, ter um tato para conseguir trabalhar. Aí que entra a função do coordenador de curso, né? O coordenador às vezes consegue levar essa formação. Sei que ele em Frederico, a professora Marisa sabe bem da experiência que o curso de sistemas de informação tinha eles fazem um workshop de formação docente, onde uma vez por semestre os professores do curso se reúnem de todas as áreas, da informática, da matemática, da administração, se reúnem e vão compartilhar essas experiências. Então, todo mundo conversando, todo mundo, às vezes tem um tema proposto para fazer aquele workshop, mas vai muito, eu como professor, eu vou naquele workshop se eu quero também, se eu não quero, eu não vou. Então, vai muito da nossa necessidade de querer aprender, né? E a Angelice deve ter visto isso. Às vezes tem alunos que não querem participar, tem professores que não querem participar. E isso vai muito da nossa necessidade e do nosso contexto, né? Só um adendo aqui. Cuidado, Everton, porque a tua pesquisa não é avaliar o profissionalismo do professor. Tu tem que se manter bem distante da prática docente que a pessoa faz, daquilo que tu quer investigar. Então, a gente tem que ter cuidado para não fazer denúncias da instituição, e sim cuidar, o que eu quero investigar? Quem é que está embasado na teoria da aprendizagem significativa? É tu. Tu não vai converter a pessoa, a outra professor, né? Então, cuidado que a decepção é normal. Quando tu avalia práticas docentes, cada um faz de uma forma. E tu tem que ver além disso. Como eu poderia inverter, não procurando avaliar o trabalho desse professor. Bom, pessoal, nós estamos já no horário limite. Eu vou parar a gravação. Só um momentinho.